Veja então a triste realidade dos países mais pobres do mundo. Ficou interessado? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso e fique agora com os top 10 países mais pobres do mundo. 10. Madagascar. Abrindo a infeliz lista das nações mais pobres, Madagascar está localizada na costa da África Oriental, sendo o segundo país do mundo constituído por ilhas. Desde 87 até 60, a ilha foi governada pelo Império Colonial Francês. Quando ela conquistou a sua independência, em 92 foi estabelecida uma democracia constitucional, porém houve uma crise política em 2009, através de um golpe de Estado, mas sendo restaurado democraticamente em 2014. 9. Chade. A República de Chade está localizada no centro do continente africano, sendo, portanto, um país sem litoral. 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, com metade da população sendo analfabeta. Em 60, Chade conquistou a independência da França, mas desde então as guerras civis foram uma constante entre os árabes muçulmanos do norte e os cristãos subsaarianos do sul, com a última terminando em 2010. 8. Malawi. Malawi pertence ao sudeste da África e a base da economia é a agricultura, com sua população sendo maioria rural. O país recebe ajuda externa para ajudar em seu desenvolvimento. Apesar dessa dependência estar diminuindo com o tempo, ao passo que recebe esforços do governo e organizações de apoio para a construção e expansão da economia e melhoras na saúde, educação e proteção ambiental. Malawi passa por dificuldades para enfrentar o alto desemprego e a população desenfreada. 7. Moçambique. Moçambique fica localizado a sudeste da África, fazendo fronteira com 6 países, dentre eles a África do Sul e Tanzânia, além de ser banhado pelo Oceano Índico, ficando ao lado de Comores. Depois de ter conquistado a sua independência de Portugal em 75, 2 anos depois se iniciou uma longa guerra civil que durou até 92. As consequências foram a destruição de grande parte da infraestrutura do país, como escolas, hospitais, estradas e ferrovias, o que causou um deslocamento em massa da população, assim como as mortes por causa da fome e da guerra, que chegaram a cerca de 1 milhão. 6. Níger. Níger faz parte da África Ocidental, sendo o maior país dessa região, fazendo fronteira com a Líbia, Nigéria e mais 4 países. A maioria da sua área territorial, cerca de 80%, está localizada no deserto do Saara. As regiões não desérticas de Níger sofrem com a seca e se agrava com a degradação da terra, se tornando cada vez mais árida, perdendo dessa forma sua vida selvagem, corpos de água e vegetação. Por não possuir litoral, esse país sofre ainda mais com a limitação do seu desenvolvimento, agravando com o terreno desértico, população crescente sem controle, agricultura ineficiente e infraestrutura precária e com 70% da sua população analfabeta. 5. Somália. A República Federal da Somália faz parte do Chifre da África, localizado no sudeste africano. A agricultura é o setor econômico mais importante do país, empregando 65% dos trabalhadores. A nação sofreu com 2 décadas de guerra civil, iniciada em 88, e 2 anos depois a maior parte da infraestrutura e ativos econômicos e sociais foram destruídos. Porém, a economia sobreviveu devido ao setor informal. Do mesmo modo, o setor privado avançou, mas houve estagnação devido à falta de investimento, mão de obra qualificada e regulamentação. 4. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é o segundo país em extensão territorial africano e um dos mais populosos do mundo. Faz fronteira com 9 países, possuindo um pequeno litoral no Oceano Atlântico. De 71 até 97 era chamado de Zaire. Durante o sistema de partido único, quando então houve a Primeira Guerra do Congo,
culminando a destituição dessa ditadura e retornando ao nome original. Depois veio a Segunda Guerra do Congo, que durou de 98 a 2003. Com o envolvimento de 9 países africanos nesta guerra e vários grupos armados, o país foi devastado, resultando na morte de 5,5 milhões de pessoas. 3. República Centro-Africana. A República Centro-Africana faz fronteira com Camarões e mais 5 países, e a maior parte do território é coberto por savanas. Vários líderes autocráticos governaram o país desde a sua independência francesa em 1960. Porém, em 93, houve as primeiras eleições democráticas de partidos políticos e 10 anos depois ocorreu um golpe de Estado comandado por um general. Com isso, houve pouca resistência por parte dos militares do governo, que tinham seus salários há meses atrasados. 2. Sudão do Sul. Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011, após um referendo com quase 99% dos eleitores votarem a favor. O país está localizado na África Oriental Central, fazendo fronteira com 6 países, entre eles a Etiópia e Quênia. Não tem litoral, mas faz fronteira com o Rio Nilo Branco e metade da população tem 18 anos ou menos. Desde o final de 2013, este país passa por uma guerra civil, causado por questões éticas devido às questões relacionadas ao gado, pastagens e água potável. Estes conflitos entre tribos nômades e governo e formas de oposição têm agravado a situação econômica do país. 1. Burundi. Burundi é um dos menores países da África, localizado na parte central e oriental do continente, fazendo fronteira com a Tanzânia, Congo e Ruanda. Depois da independência da Bélgica em 62, Burundi iniciou como monarquia e depois em uma república de um único partido. A década de 70 foi marcada por guerras civis e genocídios, se repetindo também na década de 90. Isso prejudicou e muito o desenvolvimento econômico do país e, como não se bastasse, estourou um conflito político em 2015, causado pelo anúncio do presidente concorrer a um 3º mandato. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.